O mercado de ações, para muita gente, é um bicho de sete cabeças, né? Cheio de gráficos, de termos complicados. Mas e se eu te disser que boa parte do que a gente aprendeu sobre ele pode estar, assim, fundamentalmente errada? E se o jogo for feito para a maioria perder? É nessa ideia que a gente vai mergulhar agora. Olha aí, esse é o nosso mercado. Números subindo, números descendo, promessas de muito dinheiro, mas também o risco de perder. Parece um campo de jogo igual para todo mundo, né? Só que, segundo uma visão bem radical, as regras desse jogo talvez não sejam exatamente as que a gente imagina. E é aqui que entra a pergunta, que, olha, dá o que pensar e que guia toda essa nossa análise. Uma ideia que desafia a base de tudo. Por quê? Se isso for verdade, muda completamente o jeito como a gente deveria olhar para os nossos investimentos. E para guiar a gente por essa visão radical, vamos conhecer Luiz Barsi, que é considerado o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Mas ele não é só um bilionário, ele é tipo um filósofo do mercado, com uma abordagem que vai na contramão de quase tudo que a gente ouve por aí. E aqui está o pulo do gato da filosofia dele. Para Barsi, não é sobre comprar ações, é sobre se tornar sócio de empresas. Ele não se enxerga como um númerozinho piscando na tela, mas sim como um proprietário, sabe? Um parceiro num projeto que vai durar. Essa mudança de mentalidade é o ponto de partida para tudo. E essa filosofia já cria uma divisão bem clara, um conflito que, segundo Barsi, define o mercado inteiro. A diferença gritante entre ser um investidor e ser um especulador. E na boa, para ele as duas coisas não poderiam ser mais diferentes. A diferença é muito clara. O investidor, aquele pequeno dono, é como se ele plantasse uma semente e esperasse com paciência a árvore crescer e dar frutos. Já o especulador, para Barsi, ele está numa corrida contra o relógio, onde um deslize pode ser o fim da linha. E agora vem o número que, sinceramente, assusta e que sustenta toda a tese dele. Barsi afirma que 98% das pessoas no mercado são, na verdade, especuladores. Sobram só 2% que seriam os investidores de verdade, os tais pequenos donos. Ok, mas se 98% da galera tá nesse jogo de curto prazo, a pergunta é, por quê? E para Barsi, isso não acontece por acaso. Ele aponta o dedo para falhas que ele considera profundas na própria estrutura do mercado, que acabam incentivando esse comportamento de especulação. Para a gente entender a crítica dele, a gente precisa falar de um negócio chamado locação de ações. Basicamente, é quando alguém aluga as ações de outra pessoa, geralmente para vender na hora, apostando que o preço vai cair. Aí a pessoa recompra mais barato lá na frente, devolve as ações e fica com o lucro. Barsi acha que aí mora o começo de uma baita distorção. E a analogia que ele usa para explicar isso é perfeita. Pensa só, se alguém aluga o seu carro e depois vende por aí sem a sua permissão, isso é crime, certo? É estelionato. Uma ação também é um ativo, é um pedaço de uma propriedade. Então a pergunta do Barsi é, por que no mercado financeiro as regras são outras? Ele questiona a lógica disso tudo. E essa é a conclusão pesada do Barsi sobre as consequências dessas falhas. Na visão dele, a estrutura que a gente tem hoje não só permite, mas até recompensa atitudes que ele acha que são prejudiciais para o investidor de longo prazo. E o alvo principal da crítica dele tem nome, é a CVM, o órgão regulador. Barsi alega que a comissão está mais preocupada em arrecadar taxas do que em proteger quem investe de verdade. Que ela simplesmente ignora distorções que todo mundo vê e que, quando resolve punir alguém, as multas são tão pequenas que, no fim das contas, o crime financeiro acaba valendo a pena. E olha só, toda essa discussão fica ainda mais importante agora. Por quê? Porque justamente nesse cenário que o Barsi descreve, o mercado brasileiro está vivendo um fenômeno, assim, inédito. Uma explosão de gente nova chegando. 3 milhões, é isso mesmo. 3 milhões de novos investidores pessoa física que entraram na Bolsa nos últimos tempos. É um marco histórico para o nosso país e uma onda gigantesca de gente procurando oportunidade. E essa imagem aqui, nossa, ela resume o dilema todo, né? De um lado, você tem a esperança, o gráfico subindo, a ideia de que o investimento está se tornando mais democrático. Do outro, tem o labirinto, a complexidade toda e os perigos que o Barsi vive apontando. O que leva a gente a uma pergunta que não quer calar. Essa galera nova que está chegando, são os pequenos donos que vieram para ficar? Ou são os especuladores com vida curta e programada que o Barsi tanto fala? Eles estão construindo um futuro ou só alimentando a máquina do mercado? Para a gente tentar entender quem sai ganhando nesse sistema, tem um caminho: seguir o dinheiro. Afinal de contas, para onde vai a riqueza que as empresas da Bolsa geram?
quem é que no final do dia fica com a maior fatia do bolo? Bom, existe uma ferramenta para isso. É um documento chamado DVA. Pensa nele como um raio-x financeiro. Ele não mostra só o lucro, mas toda a riqueza que a empresa criou no ano e, o mais importante, como essa grana foi dividida entre funcionários, governo, bancos e, claro, os acionistas. E quando a gente analisa os dados de 284 grandes empresas em 2019, o resultado é, no mínimo, surpreendente. Como dá para ver aí no gráfico, a maior parte da riqueza gerada não foi para os donos do negócio, que são os acionistas. Foi para o governo, em forma de imposto. Depois vieram os funcionários e os credores. E os acionistas, que colocaram o capital em risco, ficaram com a menor parte? Mas a história fica mais interessante quando a gente olha a evolução, porque o ano anterior, 2018, tinha sido espetacular para os acionistas. O valor que eles receberam cresceu quase 90%, muito mais que qualquer outro grupo. Parecia que uma nova era estava começando para quem investe. Então, veio 2019 e a virada foi brutal. Enquanto a fatia dos funcionários cresceu 10%, a dos acionistas, despencou quase 22%. Foi a maior queda de todos os grupos. Isso não só mostra como o mercado é volátil, mas acaba reforçando a tese do Barsi: num ambiente tão instável, o especulador que busca ganho rápido corre um risco gigantesco. O que joga a gente de volta para a nossa pergunta inicial. Diante de um sistema com falhas que parecem incentivar a especulação e com dados que mostram uma distribuição de riqueza bem instável e, às vezes, desfavorável para o acionista, a pergunta fica no ar. O mercado brasileiro é um lugar para se construir patrimônio como um pequeno dono ou é mais uma arena onde o verdadeiro valor acaba indo para a mão de outros jogadores? A resposta pode definir o futuro de milhões de novos investidores.